Olá! Neste IELTS Reading Assignment, temos que sempre ler o primeiro parágrafo por completo, depois ler o primeiro período de cada parágrafo subsequente, tendo então mesmo se repetir em todos os parágrafos até chegar no último, que é o parágrafo conclusivo. Então perceba que para uma leitura inicial, sugerimos você ler o primeiro e o último parágrafo por completo. Todos os outros parágrafos entre o primeiro e o último, você lê somente o primeiro e o último período. Você lê o primeiro período porque ele é o tópico frasal, ou seja, a essência do parágrafo, resumido logo no seu começo. E você lê o último período porque, para vários tipos de questão, em especial as questões que são consideradas as mais complexas, as questões de matching, muito frequentemente a informação que define as respostas para esses tipos de questão se encontram no final do parágrafo, não no começo dele. Essa é uma forma que o exame tem para lhe fazer ler mais, mas com você já conseguindo prever isto, você não terá problemas. Lembrando que questões de matching são questões de combinação, ou seja, quando nós temos que combinar títulos a parágrafos, ou temos que combinar nomes de especialistas mencionados no texto com suas respectivas afirmações sobre o assunto que o texto abrange, dentre outras. Então, você, na realidade, para uma leitura inicial somente, lê o primeiro parágrafo completo, o primeiro e último parágrafo de cada um dos parágrafos subsequentes, e depois o último parágrafo completo. Lembrando que ao longo dessa sua leitura dessas partes em particular, o destacar de palavras-chave faz diferença, não é? O que são palavras-chave? Palavras-chave são, na realidade, expressões que definem com exatidão o tipo de tópico que o parágrafo em si abrange. E você, neste processo de destacar palavras-chave, como, por exemplo, nomes, anos, nomes próprios de pessoas ou de organizações, você busca por essas palavras-chave não somente nas partes que você leu para interpretação, mas também nas partes que você não leu para interpretação, aquelas partes entre o primeiro e o último período. Você simplesmente passa o olho rapidamente, por exemplo, Decompression Zone é um exemplo de palavra-chave, pois define com exatidão o que esta parte, ao menos deste parágrafo em particular, abrange. Portanto, você destaca palavras-chave sem necessariamente ler. Walmart é um outro exemplo, não é? Você não precisa de ler essas partes para destacar palavras-chave, pois, via de regra, ou pelo menos muito frequentemente, palavras-chave se destacam visualmente das outras palavras, se destacam esteticamente, portanto, encontrá-las não é difícil. E aí você vai, de fato, destacando palavras-chave que estejam tanto nas partes que você leu a priori no texto, como nas partes que você, entre aspas, pulou, que na prática você somente está escaneando de forma ainda mais rápida. Então, depois de você fazer esse processo de leitura inicial, você tem uma dinâmica de questões que abrangem true, false, not given, ou seja, você tem afirmações sobre determinadas questões no texto que você tem que classificar como true, false, not given, lembrando que você, de fato, tem o true sendo simplesmente o reescrever de algo dito no texto, na sentença, com outras palavras. É uma paráfrase, portanto, do que foi dito no texto. Lembrando que true é algo que realmente está de acordo com a informação apresentada no texto. Você também classifica algo como false, caso a afirmação não esteja de acordo com o que é dito no texto, ou contradiz o texto. E not given, se a informação que a sentença abrange não é abrangida em nenhum momento no texto em si. Agora, a maior parte das pessoas consegue com facilidade identificar o que é true, pelo menos se encontra no false e not given. Começando pelo not given. Not given acontece em duas circunstâncias. Not given acontece na circunstância mais óbvia, quando a sentença não fala sobre algo que em nenhum momento foi mencionado no texto. E o segundo contexto onde o not given acontece e que definitivamente as pessoas se confundem com mais frequência é o contexto no qual a sentença abrange algo que o texto abrange, chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas também o texto não nega. Numa situação como esta, muito frequentemente as pessoas marcam a sentença como sendo false, porque ela chega a uma conclusão que o texto não chega. Mas se o texto abrange o tópico que a questão abrangiu, mas não chega à conclusão, mas também não nega, de fato é not given.
Porque algo que é false acontece em somente duas circunstâncias. Ou quando, de fato, a sentença fala o oposto do que o texto diz sobre um determinado assunto, ou a sentença explicitamente nega o texto fala em algum determinado ponto. Então, se diz o oposto ou nega, é falso. Se não foi mencionado em nenhum momento, ou se é mencionada, a conclusão chegada não foi uma conclusão que de fato está no texto, mas também o texto não nega, de fato, o que você tem é uma classificação not given. E a maior parte das pessoas tem problemas em definir esta diferenciação entre false e not given, tudo bem? Então, muita atenção com relação a isso. E aqui temos, na realidade, um pequeno esqueminha, um pequeno list, um bullet point list, para você estar preenchendo sentenças incompletas, tomando como referência o texto. O principal aqui é estar bastante atento à informação que vem logo antes e depois da parte da questão em si vazia. Isso é muito importante, pois isso oferece para você as referências. E depois, as tendo como, de fato, referência, você consegue voltar ao texto e encontrar rapidamente as partes do texto que tiveram aquelas mesmas palavras-chave, os sinônimos dessas palavras-chave existentes nas questões. Você retorna ao texto que tem essas mesmas palavras-chave ou sinônimos delas também destacados, assim encontrando muito mais rapidamente o parágrafo que abrange o tópico que a questão abrange e, por consequência, você consegue respondê-lo com mais facilidade, tudo bem? Então, lhe desejo uma ótima prática IELTS Reading.